mundo corporativo e as relações de trabalho estão passando por uma das transformações mais profundas das últimas décadas. Hoje, quando falamos em segurança ocupacional, não estamos mais limitados ao uso de capacetes, luvas ou barreiras físicas. O conceito de ambiente seguro expandiu-se e passou a abraçar o que há de mais complexo nas atividades humanas: a nossa integridade mental e emocional. A publicação do Guia de Informações sobre os Fatores de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho pelo Ministério do Trabalho e Emprego consolida essa mudança de paradigma. Mais do que uma adequação às novas diretrizes da NR01, este guia representa um chamado urgente para as organizações. Ele nos desafia a olhar para dentro de nossas estruturas, mapear processos e identificar os gargalos invisíveis que geram a sobrecarga, o isolamento e esgotamento. Este vídeo traz o texto do guia, com meus comentários e as relações normativas decorrentes do texto. O assunto é amplo e neste vídeo parte 1 abordaremos a introdução, o que mudou na NR01 sobre esse tema, como fazer a gestão dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho e a preparação do processo de identificação de perigos e avaliação de risco. Em breve abordaremos o prosseguimento do Guia de Informações sobre os Fatores de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho. O Guia de Informações sobre os Fatores de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho foi publicado oficialmente no dia 24 de abril de 2025, embora no documento só seja referenciado o ano 2025. Embora o assunto seja na sua totalidade aspectos de saúde mental, a publicação é do Ministério do Trabalho e Emprego, para orientar a empresa e todos os interessados sobre as atualizações da NR01. Este guia tem um caráter orientativo e vai além dos textos regulamentadores. Em ambiente de conselho, de dica, de exemplos, este guia tem foco na organização do trabalho nos aspectos que causam, promovem ou agravam aspectos da saúde mental e, evidentemente, os respectivos trabalhos de eliminação ou de mitigação desses aspectos. Estratégia essa já conhecida e aplicada no controle dos riscos que decorrem dos agentes físicos, químicos, biológicos e outros. O guia não tem o objetivo de realizar diagnósticos clínicos ou avaliações psicológicas individuais dos funcionários. O guia sugere ferramentas práticas para se alcançar com sucesso efetivo as exigências do texto regulamentador. Aí está o sumário do Guia de Informações sobre os Fatores de Riscos Psicossociais relacionados ao trabalho. E neste vídeo trataremos dos primeiros tópicos, quais sejam introdução, o que mudou na NR01 sobre esse tema, como fazer a gestão dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, a preparação do processo de identificação de perigos e avaliações de riscos. O capítulo 1.5 da NR01 foi alterado pela portaria de 27 de agosto de 2024, incluindo expressamente os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, no gerenciamento de riscos ocupacionais, GRO. Há o histórico dos riscos psicossociais nas nossas NRs, tema esse já tratado em outro vídeo nosso. O card com link está na tela final deste vídeo. Este guia dirige-se aos empregadores, aos trabalhadores e a todos os profissionais atuantes em segurança e saúde do trabalho. E todos nós somos atuantes em segurança e saúde do trabalho. E oferece diretrizes de como proceder e esclarecer as possíveis dúvidas desse processo de implementação. Apresenta-se como um guia de informações, tendo em vista que uma abordagem detalhada do processo de identificação de perigos, avaliação de riscos e adoção de medidas de prevenção para todos os tipos de risco será oferecida no manual da NR01, cujo cronograma foi proposto pela CTPP e encontrava-se em processo de elaboração. O manual será assunto de vídeos futuros. O que mudou na NR01 sobre esse tema? Primeira, inclusão expressa dos tipos de risco ocupacional. A NR01 passou a incluir expressamente os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, no gerenciamento de riscos ocupacionais, GRO. A redação anterior da NR01 já determinava às organizações realizar o gerenciamento de todos os riscos ocupacionais,
Ou seja, o assunto é de ocupação, o que eu vejo em campo, o que acontece em campo e, claro, incluía de forma implícita os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. No entanto, a redação atual deu ênfase explícita a esta obrigação, principalmente depois que a portaria de consolidação do Ministério da Saúde alterou a lista de doenças relacionadas ao trabalho, LDRT, e reconheceu os chamados fatores psicossociais. Existe 76 vezes o termo fatores psicossociais como causadores de transtornos mentais e comportamentais. Observe fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Existem vários outros aspectos relacionados ao tema psicossocial que estão fora do campo do trabalho, que não estão relacionados ao trabalho desenvolvido e, já que não estão relacionados ao trabalho, não estão incluídos no gerenciamento de risco ocupacional. As NRs são válidas nas relações trabalhistas, regulamentada pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Segunda mudança, na integração entre NR01 e NR17. O subitem 15321 da NR01 acrescenta que a organização tem de considerar as condições de trabalho nos termos da NR17, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Primeiro, o termo psicofisiológico, que tem um veio nas questões mentais, e mais tarde o termo psicossocial chegaram à NR17 ergonomia em tempo anterior à NR01. O histórico da NR17 e a sua relação com o psicossocial já foi tema tratado em outro vídeo nosso. O card com link está na nossa tela final. A NR01 hoje leva o psicossocial ao nível de gerenciamento de riscos ocupacionais, que, embora seja um fator ergonômico, merece e carece de uma visão mais geral. Assim, a NR01 reforça, se é que aqui podemos utilizar este verbo, a questão dos fatores psicossociais. Os fatores de risco psicossociais estão relacionados diretamente com a organização do trabalho. Portanto, naqueles aspectos relativos ao trabalho, estão dentro do escopo da Lei 6514 e, consequentemente, pelo seu artigo 200, escopo das normas regulamentadoras. Assim, instalado no gerenciamento de risco ocupacionais, as questões ergonômicas, incluindo os fatores de risco psicossociais, estarão atendidas pelo processo contínuo de melhoria das condições de trabalho, garantindo um olhar de melhorias de forma recorrente e rotineiro para a questão, nos termos do item 1532 da NR01, em concordância com a ISO 45003 de 2021. Terceira mudança, na probabilidade decorrente de fatores ergonômicos. Os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho foram incluídos no item relativo aos fatores ergonômicos. Para a probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos decorrentes de fator ergonômicos, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, a avaliação de risco deve considerar as exigências da atividade de trabalho e a eficácia das medidas de prevenção, conforme subitem 154453 da NR01. Precisamos, portanto, identificar e entender as exigências da atividade do trabalho, identificar e adotar as medidas de prevenção e avaliar a eficácia dessas medidas de proteção, para conhecer a probabilidade de ocorrência de lesões e agravos à saúde. É importante perceber que, na avaliação dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, trata-se de considerar quais os fatores da atividade de trabalho são estressores, que podem levar à ocorrência de lesões ou agravos à saúde do trabalhador. Não se trata de verificar sintomas individuais ou sensação do que está ocorrendo no trabalhador, ou de medir algum sinal biológico, mas sim de se verificar as condições de trabalho a que ele está submetido. Perigos decorrentes de problema na concepção, na organização e na gestão do trabalho, mas que podem gerar efeitos na saúde do trabalhador, em nível psicológico, físico e social. Eis aí novamente chamando a atenção para a área de interesse do GRO, concepção, organização e gestão do trabalho. 2. Como fazer a gestão dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho?
A gestão da ergonomia, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, deve ser realizada pela utilização de 2 métodos previstos na NR17: a avaliação ergonômica preliminar, AEP, e a análise ergonômica do trabalho, AET. A AEP constitui-se numa abordagem inicial, alinhada com GRO, para realizar a identificação de perigos, avaliação de riscos e a implementação de medidas de prevenção. A AET é uma análise mais aprofundada, que deve ser utilizada nas situações previstas no item 1732 da NR17. Aí estão os itens 1731 e 1732 da NR17. Observe a linha A de 1732. Podemos falar no popular. AEP esclareceu? Ótimo. Deixou reticências? AET. Aqui na NR17, com análise ergonômica preliminar e análise ergonômica do trabalho quando necessário, é onde começa o gerenciamento de risco ocupacional nos aspectos de fatores psicossociais relacionados ao trabalho exigido na NR01. A AEP é obrigatória em todas as situações, para todas as empresas, inclusive para as que possam eventualmente estar dispensadas de elaborar o Programa de Gerenciamento de Risco, PGR, nos termos do item 184 da NR01. Microempresa, empresa de pequeno porte, grau de risco 1 e 2. Portanto, mesmo que a empresa não tenha PGR, de acordo com a previsão da NR01, ela está obrigada a fazer a AEP, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. A abordagem combinada das disposições da NR01 e da NR17, bem como a necessidade de utilização da metodologia da AEP AET, inicia pela identificação de fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Abaixo segue listagem exemplificativa. Eis a listagem, uma listagem exemplificativa. Isso não está no corpo da NR, mas já está no corpo aí das documentações auxiliares que nós vamos ter de utilizar para definir como é que nós avaliaremos os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Mas, evidentemente, essa tabela é bastante consistente. Nós temos na primeira coluna o perigo, o fator de risco, são sinônimos, e na segunda coluna, possível consequência, lesão ou agravo. Vamos ler alguns dos perigos: assédio de qualquer natureza no trabalho, má gestão de mudanças organizacionais, baixa clareza de papel e função, e assim vai essa lista, até o último perigo nesta lista, trabalho remoto e isolado. E à direita, na coluna direita, tem a possível consequência, lesão ou agravo de cada um dos perigos elencado na primeira coluna. Nós vemos aí com força transtorno mental. DORT é distúrbios ósseos musculares relacionados ao trabalho. Um grupo de doenças que afeta o sistema músculo-esquelético, músculos, nervos, tendões, ligamentos. Temos também ali, na última linha, a fadiga. Então, como proceder? O que fazer especificamente? Inicialmente, recomenda-se, já que esses passos não estão explicitamente na NR, são conselhos e você pode assumir outras técnicas, mas recomenda-se ajuda especializada, envolver partes interessadas, atribuir responsabilidades, comunicar aos trabalhadores. A organização precisa verificar se necessita de ajuda especializada. Nos casos em que a organização não conhece o tema ou não possui qualquer experiência com a identificação e avaliação dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, pode e deve buscar auxílio de profissionais com conhecimento técnico que for necessário. Cuidado com quem você se associa. Se você não conhece o tema, também não consegue avaliar os trabalhos sobre o tema. Pesquise, conheça o histórico do seu possível consultor, converse com clientes do seu possível consultor antes de consolidar a parceria. Envolver partes interessadas. Buscando ou não a ajuda de profissionais externos, a organização precisa envolver os profissionais de segurança e saúde do trabalho, especialmente os serviços
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, SESMET, se houver. Os níveis gerenciais, a alta administração, o líder de equipe, o supervisor de área e todos os trabalhadores. Todos serão importantes nesse processo. As ações de segurança e saúde contam com a colaboração de toda a hierarquia e de responsabilidades. E todos têm responsabilidades, cada qual colaborando no seu nível particular de observação, de sensibilidade, de experiência. Desafia a todos os participantes. Atribuir responsabilidades. A organização precisa atribuir responsabilidades para a condução das diferentes etapas do processo. Com responsabilidades bem definidas e com datas-alvo estabelecidas, fica mais fácil acompanhar o andar das providências, identificar dificuldades, resolver imprevisto, ou seja, fica mais fácil desenvolver o trabalho. Comunicar aos trabalhadores. A comunicação transparente com os trabalhadores é essencial, principalmente se a identificação e avaliação de fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho nunca foi feito dentro da empresa. É muito importante, de forma antecipada, conversar com os trabalhadores sobre esse tema e prestar o máximo de esclarecimento. Por exemplo, informar que vai ser aplicado um questionário, se for esse o caso, os seus objetivos e os resultados esperados. Deixar isso claro para os trabalhadores, a fim de facilitar e promover a necessária adesão a todo o processo. Clique no card e conheça outros de nossos vídeos. O histórico dos riscos psicossociais nas normas regulamentadoras e o que a NR01 pede quanto aos riscos psicossociais.